Olá, bom dia, meus amigos. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a prova penal. A importância que tem a prova penal. Basicamente, esse artigo que eu vou comentar o artigo 155 do CPP. Basicamente, nós sabemos que é a prova que define se vai haver uma condenação ou uma absolvição ou até mesmo uma desclassificação. Então, veja, que a prova ela é uma incumbência do Ministério Público, uma incumbência da acusação. Depende da acusação conseguir provar ou não os fatos alegados. E um pouquinho antes da acusação, é lógico, depende da parte. A parte que faz os pedidos, se a parte está viva, né? No caso, se fosse um homicídio, a parte também precisa provar o que se alega, né? Mas veja, entre a defesa, entre o acusado, melhor dizendo, e a acusação, o acusado fica como se estivesse dentro de um forte, dentro de uma muralha, protegido pelo princípio da presunção da inocência que está previsto na Constituição. E o Ministério Público, a cada momento que ele consegue uma prova, ele consegue, de uma certa forma, perfurar os muros dessa presunção da inocência. Seria como se fosse uma munição de um canhão, por exemplo. A cada prova que o Ministério Público encontra, ele coloca a munição no canhão e atira lá e vai derrubando as muralhas da presunção da inocência. Chegando ao final, né? Expor completamente o acusado de uma forma que o Estado consiga colocar as mãos nele e completar a persecução penal e fazer a execução da pena. Então seria mais ou menos isso. Então veja bem, o artigo 155 do Código de Processo Penal, ele traz o momento de se conseguir, de se formalizar essas provas. Ele traz a questão da convicção do juiz, né? A necessidade do contraditório, e por assim ele vai seguindo até o seu final, né? Eu vou fazer aqui uma leitura do artigo 155 e depois eu vou fazer alguns comentários. Vejam, senhores, que o nosso legislador, ele realmente, nesse caso aqui, ele foi assim bem inteligente. Aqui nesse artigo não existe, no meu ponto de vista, não existe uma palavra que está perdida. Não existe uma palavra. Todas as palavras aqui, elas têm um significado. E outra, muito importante, esse significado, ele ainda vai além do que está contido na própria palavra. Então, é um artigo bastante abrangente. Olha só o que diz o artigo 155. Eu vou ler aqui para vocês. O juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Ponto. Analisando passo a passo esse artigo, a gente já tem uma pergunta logo no início. Qual juiz? Né? Ele só faltou dizer assim, o juiz que, atuando no processo, só faltou dizer isso. Então seria aquele juiz que vai atuar no processo, porque o outro não é competente. Além disso, ele diz o juiz.
Ele não diz o promotor, não diz o delegado de polícia, não diz desembargador, não diz ministros, embora ministro do STF tenha lá algumas exceções, mas o artigo não diz, diz o juiz formará a sua convicção. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que não pode ter tido alguma convicção anterior a este momento de análise da prova. Por exemplo, ter acompanhado investigações do inquérito policial ou do Ministério Público, ter pego o processo, levar para casa para estudar antes, bem antes de uma audiência dessa de que a gente vai comentar aqui agora, né, instrução, debate, julgamento. Então veja que formar a convicção é algo muito importante. A convicção, ela nasce do zero, para naquele determinado momento o juiz formar a convicção. E ainda diz aqui, ó, livre apreciação da prova produzida. Ou seja, o que quer dizer essa parte aqui, livre apreciação da prova? Quer dizer o seguinte, que não pode o juiz estar vinculado a nada para fazer a análise, para ter a convicção. Não pode estar ligado a opiniões exteriores de pessoas do próprio fórum lá, políticas, opiniões de esposa, de delegado, de funcionários do fórum. Ele não pode estar ligado a nada, ele tem que estar livre. Ele tem que estar livre para ele formar a sua convicção. Seguindo aqui, ó, produzida em contraditório judicial. Gente, isso aqui é algo muito interessante, muito importante. Porque veja, produzida em contraditório judicial. Só existe um momento para isso acontecer. É na audiência de instrução, debate e julgamento. É ali que a prova é produzida. É somente ali que ela deve ser produzida. Aí você vai falar assim, mas o que o delegado fez lá atrás? E o que o MP fez lá atrás nas investigações? Se quiser ter validade, elas vão ter que ser repetidas aqui em juízo. Elas vão ter que ser refeitas aqui em juízo, se quiser ter validade. Por quê? Porque o que se produz lá não são provas. São de grande importância dentro do inquérito policial, dentro do processo penal, mas elas são tidas como informações. Porque lá, no inquérito policial, não existe a possibilidade de um contraditório, de um debate. Lá as perguntas são feitas pro società, em favor da sociedade, em favor da vítima e da sociedade. Elas não são feitas em favor das duas partes. Elas são perguntas de cunho acusatório. Não são perguntas de cunho acusatório e defensivo. Então, ressalvado algumas provas que são algumas informações que são tidas como provas, que são produzidas lá no inquérito policial, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, as demais têm que ser produzidas em contraditório judicial, sob o crivo do contraditório, na presença do juiz, do promotor, do acusado e do advogado de defesa. E de outras personalidades necessárias dentro do processo, ok? Olha só que interessante essa outra parte aqui, ó. Não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Não pode o juiz fundamentar a decisão. Qual decisão? Só faltou o artigo aqui dizer assim, ó,
não podendo o juiz fundamentar sua decisão condenatória. Porque, à luz do artigo 386, quando se trata das decisões que são absolutórias, pode a qualquer momento, certo? Fazendo um contrassenso, uma contravisão, né? Então, nesse caso aqui, não pode o juiz fundamentar sua decisão condenatória exclusivamente, olha que palavra importante, exclusivamente nos elementos informativos colhidos lá no inquérito. O que quer dizer o exclusivamente aqui? Quer dizer o seguinte: se o inquérito conseguiu juntar lá 10 informações e o processo não conseguiu fazer uma prova daquelas informações, o juiz não vai poder fundamentar a sua decisão com base somente naquelas informações que vieram do inquérito. Não vai ter prova produzida no contraditório judicial, elas vieram só do inquérito policial. Então, não vai ter validade alguma se for produzida nesse sentido. Agora, se por acaso dessas 10 o juiz confirmar uma, já não é mais exclusivamente do inquérito policial, das informações vindas da investigação. Então, ele pode ter 9 informações que vieram de lá, da investigação, e uma foi confirmada em juízo, uma foi produzida em juízo. Aí sim ele pode fundamentar a decisão nessa única, essa decisão condenatória. Perfeito? É isso que quer dizer essa palavra exclusivamente para fins de condenação. A gente fala aqui com relação à investigação do inquérito policial, mas elas também estão ligadas à investigação do Ministério Público, né? Tanto faz aqui, tanto da investigação policial, tanto quanto a do Ministério Público, ou de processos administrativos, né? Isso tudo ressalvado algumas exceções, ressalvado algumas provas, né? Aqui o artigo eu acho que dá uma pequena mancadinha. Ele claudicou aqui, porque ele fala assim, olha, ressalvado as provas cautelares, repetíveis e antecipadas. Ele fala provas, e quando ele está dizendo provas aqui, ele está dizendo relacionado ao inquérito policial, às investigações. E lá no começo, né, um pouquinho no meio lá, quando ele fala do contraditório, as provas têm que ser produzidas em juízo. Então eu acredito aqui que foi até um erro de digitação, alguma coisa nesse sentido. Mas quando tem as cautelares, as repetíveis e antecipadas, né, as não repetíveis e antecipadas, o juiz pode. Existem algumas situações em que as provas são, tanto as não repetíveis, tanto quanto as antecipadas, entre aspas, elas são cautelares. No meu ponto de vista, cautelar é o gênero e a espécie são as não repetíveis e antecipadas. Então, todas elas podem se dizer cautelar. Agora, por que cautelar? Em que situação, né, que o juiz pode? Existem várias situações em que as provas precisam ser produzidas com velocidade, com rapidez, para que não se perda as provas futuramente. Vou dar um exemplo. As vítimas, por exemplo, de homicídio, de disparo de arma de fogo ou de tentativa de homicídio, às vezes ficam internadas lá no hospital
em situação muito vulnerável, em estado muito grave, e consegue se comunicar, mas está em estado grave. Então, dentro do inquérito policial, a autoridade policial pode ir lá, colher as informações, né, que no caso aí são informações cautelares, provas cautelares, e corre o risco dessa vítima vir a falecer. E às vezes acontece, essa vítima vem a falecer. Então aquilo que serve como uma prova, porque não vai mais repetir. Ela se tornou impossível de se repetir, de se fazer lá no contraditório judicial. Outro exemplo são as perícias. As perícias, até por disparo de arma de fogo, perícias em produtos totalmente perecíveis, que durante poucos dias esse produto vai se extinguir, né? Então essas repetíveis, não repetíveis aqui, tá ligado a esse detalhe. Essas provas cautelares está ligado a esse detalhe aqui. Então, senhores, veja que o artigo 155 é de extrema importância. É de extrema importância. Neste caso aqui, neste caso especificamente, na audiência de instrução, debate e julgamento, o que faz o MP conseguir as provas? Senhores, as perguntas do MP, as perguntas do juiz, as perguntas da defesa vão levar a uma resposta. E essa resposta é a prova. O que sai da testemunha, o que é exteriorizado pela boca da testemunha, porque só a testemunha, se chegar lá e não falar nada que esteja ligado ao processo, ao fato, não se produziu prova. Só o perito, se chegar lá e não falar nada ligado ao fato, não se produziu prova. Então, não adianta eu chegar lá e fazer pergunta e a testemunha não responder, ou responder uma outra coisa. E para o MP é a mesma coisa. Não adianta chegar lá o MP fazer as perguntas, ou o juiz fazer a pergunta e a testemunha, a vítima, ficar dando volta e não responder. Então, a base da prova no contraditório judicial, né, salvo aquelas antecipadas que a gente falou agora aqui, as cautelares anteriores, a base da prova é a resposta. E o que leva a resposta são as perguntas. Então, se o advogado quiser produzir alguma prova em juízo, tem que saber perguntar. Ah, eu não sei muito bem o que eu vou perguntar. Não se preocupe, pergunte. O juiz vai indeferir? Deixa ele indeferir. Deixa ele indeferir. Só pede para constar em ata que depois você vai pensar se você vai recorrer ou não sobre o cerceamento da defesa. Certo? O MP, mesma coisa. Normalmente o MP faz poucas perguntas porque ele acredita tudo naquilo que veio do inquérito policial. Então, mas o advogado tem que rebater tudo isso. Perfeito? Senhores, eu acredito que eu tenho passado para os senhores aqui um pouquinho do meu conhecimento a respeito da produção da prova em contraditório. Tá? Então, um abraço, sucesso e vamos para outra mais para frente. Até mais.